Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Paulo Haddad pede informações à Prefeitura sobre reposição de médicos no Centro de Saúde da Vila Boa Vista e Parque Via Norte. Projeto de lei do vereador Arnaldo Salvetti quer tornar obrigatória a realização de exame anual de saúde para os alunos de escolas públicas e privadas em Campinas. Vereador Rodrigo da Farmadic quer informações sobre as obras de reforma e revitalização do mercado municipal, o Mercadão. E no esporte, fim de semana 100% para as equipes de Campinas. Na última rodada da Série B, Ponte Preta vence Náutico em Recife. E Guarani vence no finalzinho a Chapecoense no lotado Brinco de Ouro. E a gente abre a edição de hoje com o nosso quadro Fica a Dica, mostrando palavras e expressões que são consideradas racistas, para caso você ainda as fale, mudar este hábito e aprender novos conceitos. Mulata, a palavra mulata, ela vem do mula, né, que seria um animal híbrido entre um cavalo e um burro. E a palavra mulata, ela vem justamente para trazer um aspecto racista da miscigenação brasileira, né? Pensando na mulata enquanto a mulher negra, muitas vezes, que passou por um processo de miscigenação, mas também enxergando essa mulher não como um ser humano, mas sim como um objeto, né? Como uma mula de carga, né? Como um animal. Então, a gente pode substituir mulata por pessoa negra de pele clara ou por pessoa parda, de acordo com a identificação de cada pessoa. E atenção, hein, você estudante ou você que gosta de ler, que tem o hábito da leitura, que ama boas histórias, porque foi lançado o livro com as melhores redações do vestibular da Unicamp de 2022. Um livro foi lançado pela editora Unicamp com as 30 redações mais bem avaliadas de 15 mil textos que foram selecionados pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp 2022. O intuito é dar maior transparência para os processos de correção de prova, para que os candidatos que vão fazer vestibulares futuros possam ver e ler uma variação de textos que atendem às propostas do vestibular da Unicamp. A Unicamp é o vestibular que mais valoriza a produção textual, é o vestibular que mais valoriza a redação. Então, nós temos uma proposta muito diferenciada e é muito importante que candidatos futuros e professoras e professores possam olhar exemplos de boas redações. Então, talvez entre essas 15 mil, alguma, no seu critério e no meu, posso dizer que é melhor do que essas 30, mas eu posso dizer que essas 30 são de excelência. Durante o lançamento do livro, os estudantes autores das melhores redações foram homenageados com um diploma de honra ao mérito e ainda tiveram um momento para autografar os exemplares. Eu escolhi o tema do corte de gastos, né? O manifesto. E assim, quando eu bati o olho na prova e eu vi esse tema, eu escolhi logo de cara porque é um tema que eu me envolvo assim politicamente, sabe? Eu defendo bastante a ciência, sabe? Eu sou muito interessado no assunto. Então, quando eu vi que a Unicamp abordou esse tema, eu já falei, nossa, é justamente o que eu queria para mim, sabe? Então, até me senti mais confortável e confiante na hora do vestibular. Para fazer essa redação aqui, eu tive que usar diversos aspectos socioculturais para
diversas citações e conhecimentos de mundo para embasar meu argumento, né? Eu fiz sobre a proposta 1, né, sobre a internet, então a questão do cyberbullying, monetização, trabalho virtual envolvendo adolescentes e esse tema. E como foi desenvolver esse tema? O que você trouxe para sua redação? Quais assuntos você abordou? Eu gostei muito de desenvolver esse tema porque a internet ela é sumária na vida de hoje, né? Todo adolescente está lá usando. E eu achei muito importante desenvolver assuntos como cyberbullying, gordofobia, problema com autoestima, corpo e tudo que envolve assim esses assuntos de cada pessoa, né? Então, foi muito bom, foi muito legal desenvolver essa redação, me senti muito bem depois de terminar ela, me senti muito orgulhosa de fazer esse tema e de ler esse tema e saber que a Unicamp estava proporcionando que a gente pensasse sobre esse assunto. O Pocket Livro vai ficar disponível para o público, que pode adquirir através do site da editora Unicamp. Nós publicamos esses livros há décadas, então é importante que as pessoas tenham a certeza da continuidade desse projeto. E as propostas de redação da Unicamp são sempre propostas muito atuais, trabalham com temas do nosso cotidiano. Do ano passado, dentre tantos temas, falamos do corte nas ciências e esperamos que esse momento esteja superado na história do nosso país. Parabéns, viu, por esta iniciativa, bacana demais compartilhar estas histórias, textos que se destacaram. Bom, e a semana está começando, você que está disponível para o mercado de trabalho ou você que quer mudar de área, preste atenção nas vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, são mais de 130 vagas para esta segunda-feira. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, há para açougueiro, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de motorista, armador de ferragens na construção civil, atendente do setor de vinhos, auxiliar para a produção de alimentos, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de jardinagem, controlador de acesso, encanador, garçom, lavador de veículos, mestre de obras, nutricionista, operador de máquina costal, operador de telemarketing, promotor de vendas, supervisor de vendas. Para saber os detalhes destas e das outras 138 vagas disponíveis nesta semana, como requisitos, salários e a localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento é presencial, realizado mediante agendamento prévio através do Portal do Cidadão. O CEPAT tem 3 unidades. A do centro fica na Avenida Campos Sales, 427 e atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. No distrito do Ouro Verde, o atendimento é na Avenida Rui Rodrigues, 3900, no Parque Universitário, no primeiro andar do Shopping Spazio Ouro Verde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h da tarde. A unidade do distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia, e o atendimento, de segunda a sexta-feira, também é das 8 da manhã às 4h da tarde. E o segmento de arquitetura e urbanismo aqui de Campinas vem crescendo cada vez mais, sendo que o município é o segundo no estado com número de profissionais. E para mostrar o trabalho deles e tendências para o ano, foi lançado o 5º anuário Arc Mais Decor. Campinas e região vem crescendo exponencialmente em números de empreendimentos, o que abre portas para mais profissionais da área de arquitetura. Não é à toa que Campinas é a segunda cidade do estado de São Paulo com mais arquitetos. Renata Baloni, arquiteta e urbanista, comentou um pouco sobre os dados de Campinas. A região de Campinas é a maior regional em termos de arquitetos e urbanistas do estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia,
O estado de São Paulo tem cerca de 66, quase 67 mil arquitetos, sendo que exatamente a metade está na capital e outra metade no interior. Campinas teve um crescimento importante no número de construções de 2020 para 2021 e também a gente detém um número de mais de 30 instituições de ensino de arquitetura. Então isso se reflete no número de profissionais que a gente tem aqui na região de Campinas. Para Renata Baloni, a quantidade de instituições de ensino superior que oferecem cursos na área também influencia o mercado. Eu acho que o que reflete o número de arquitetos é realmente a presença de muitas instituições de ensino, né? A gente tem cerca de quase 8 mil profissionais e cerca de 900 e poucas empresas, né, pessoas jurídicas inscritas no Conselho de Arquitetura só aqui na Regional de Campinas. O mercado tem potencial para crescer e os números revelam a potência campineira no cenário urbanístico. Atualmente, o interior paulista tem em Campinas uma das regiões de maior crescimento na área da construção civil de todo o estado de São Paulo. Na realidade, com relação ao Brasil, o Brasil ele tem cerca de 215 mil arquitetos, né, registrados no Conselho. São Paulo detém 67, quase 67 mil, ou seja, é um percentual importante. Dentro de São Paulo, o interior e o litoral representam 33 mil, e desses 33 mil, quase 8 mil estão na região de Campinas, ou seja, é um número importante e ele tende a crescer, né, devido ao número de instituições mesmo, de egressos. Por conta dessa grande quantidade de profissionais da área, a empreendedora Carmen Salcedo sentiu a necessidade de reunir em uma publicação virtual e impressa trabalhos sobre arquitetura, design e paisagismo. Eu trabalho já na área de arquitetura e decoração, tá, desde 94, e comecei com um portal, que é o Circuito Arquimazdecor, e eu vi a necessidade de ter um impresso, tá? Um anuário de arquitetura e decoração aqui na nossa região, porque não tinha na época, e eu achei muito importante para que mostrasse o trabalho desses profissionais, tá? Que tivesse essa coisa junto, essa parceria, né? E esses apoios também, que foram muito legal, para mostrar esse trabalho desses profissionais, que são profissionais renomados, com cada projeto lindo que não perde para ninguém. Chegando na 5ª edição do anuário Circuito Arquimazdecor, o tema desse ano é o metaverso, que abre um novo espaço de atuação para profissionais da arquitetura e urbanismo. Metaverso hoje ele está chegando, né, no mundo, né, não vamos dizer só aqui, no mundo. Então vão ter várias construções, né, nesse plano diferente nosso aí que está chegando aí, essa coisa diferente. E tem profissionais já tem um profissional que foi convidado, o Matheus Stancati, que ele tem um escritório em Miami que se trata desse metaverso, já fazendo uns trabalhos. Hora das notícias do Legislativo, o vereador Paulo Haddad protocolou um requerimento solicitando informações sobre o Centro de Saúde da Vila Boa Vista e também do Parque Via Norte em relação à disponibilidade de profissionais e medicamentos nestes locais. O requerimento solicita informações sobre o Centro de Saúde da Vila Boa Vista e Parque Via Norte com relação à disponibilidade de profissionais e medicamentos. Entre os questionamentos do vereador Paulo Haddad, ele quer saber qual a previsão de reposição de médicos pediátricos das 3 equipes de saúde das crianças aqui do CS. O vereador Paulo Haddad também questiona o executivo sobre a previsão de contratação de mais médicos com a finalidade de cobrir as outras 2 equipes de estratégia da saúde da família para o posto de saúde.
Pergunta também qual a previsão da contratação de mais um profissional odontológico e qual a previsão de mais um profissional da farmácia, além da possibilidade de contratações de mais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem para o centro de saúde. Mas nós temos alguns problemas que ainda têm que ser sanados nessas unidades. Por exemplo, a contratação de um outro dentista, que nós temos só um, são 2 salas, né, são 2 consultórios odontológicos, 2 salas para atendimento odontológico. Enfermeiro, um enfermeiro sai em férias, só um fica ali para atendimento, né, ou alguns, enfermeiro, técnico de enfermagem. Farmacêutico, nós temos um farmacêutico em férias e outro que está fazendo atendimento, e a população precisa se dirigir ao posto de saúde para pegar os seus medicamentos de uso contínuo. Médicos generalistas, né, que muitas vezes ou algumas vezes não conseguem atender toda a demanda, pediatras, enfim, existe todo um questionamento da população que nós estamos levando, né, para a secretaria e para o chefe do executivo, para que ele possa nos posicionar para que sejam repostos essas vagas ou essas demandas, né, essas situações que não estão sendo cobertas. Nós sabemos que alguns médicos estão se aposentando, outros estão em licença, outros estão em férias, mas a gente não consegue, né, ter aí a cobertura total para que a população seja atendida nas suas necessidades básicas. Projeto de lei do vereador Arnaldo Salvetti quer tornar obrigatória a realização de exame anual de saúde para os alunos de escolas públicas e privadas aqui em Campinas. O projeto de lei é do vereador Arnaldo Salvetti e torna obrigatória a realização de exame anual de saúde para os alunos das escolas campineiras. De acordo com a proposta, os alunos deverão realizar exames clínicos e cardiológicos em alguma unidade de saúde aqui da cidade. Também conter eletrocardiograma, além de um questionário de prontidão para a realização de atividades físicas que deverá ser preenchido pelos pais ou responsáveis pelos alunos que frequentam as escolas públicas de Campinas. O mesmo se aplica às escolas privadas. O projeto prevê que será dada preferência à realização dos exames na própria unidade de ensino. Neste caso, seriam utilizadas unidades móveis de atendimento ou em estabelecimentos que permitam a realização de serviços de saúde. Bom, o objetivo que a semana que se passou, teve um falecimento de uma criança no liceu, onde isso teve uma comoção, né, pelas pessoas, inclusive minha filha estudou lá, meu sobrinho estuda lá, então traz aos pais uma preocupação e a nós uma preocupação muito grande. Que muitas vezes a gente pensa que a criança é saudável, né, e muitas vezes tem um problema e a gente não tem a noção que esse problema vem e pode acarretar um óbito de uma criança. Então eu encaminhei esse projeto, que é um projeto que é obrigatório, né, o exame cardiológico para as crianças da rede municipal, especialmente gratuitamente pela Secretaria de Saúde. Agora, a escola privada também vai ter que fazer o exame e apresentar no ato da sua matrícula, né? Então é um projeto que a gente estamos cuidando das nossas crianças. Nós temos que trazer a prevenção. Depois que acontece, a gente não pode ficar se lamentando nós do poder público. Então, a ideia é dar oportunidade de a gente descobrir se essa criança, no dia da matrícula, ela tem algum problema ou não, até para fazer uma educação física, fazer algum tipo de atividade que venha acarretar um problema sério. O mercado municipal de Campinas deve passar por uma revitalização e o vereador Rodrigo da Farmadic solicita informações sobre essa obra. O processo de revitalização do centro de Campinas vai envolver diversos espaços públicos, entre eles o mercado municipal, que deve passar por mudanças. Porém, os permissionários estão cheios de dúvidas sobre esse processo. Por isso, o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento solicitando informações sobre a futura obra.
Essa obra ela é esperada há muito tempo, tanto pelos cidadãos aqui da cidade de Campinas, tanto pelos permissionários que estão há muitos anos aqui, só que isso traz uma certa ansiedade quanto ao desenvolvimento do projeto, de que forma ele vai ser elaborado. O prefeito municipal recentemente anunciou, né, a obtenção dos recursos necessários, através inclusive de emendas parlamentares para que sejam feitas as obras, anunciou que será feita a licitação para contratar uma empresa para fazer a execução dessas obras, mas não foi apresentado de forma clara para todos os permissionários que aqui trabalham por muitos anos de que forma que vai ser executada essa obra. Então, dessa forma, eu fiz um requerimento questionando a prefeitura sobre o projeto, de que forma vai ser executada, quais são os prazos de início também e previsão de término, para que traga mais tranquilidade para os usuários e também para os permissionários, tenham total transparência também de que forma vai ser feita essas obras. No requerimento, o parlamentar cita que 7 milhões de reais serão destinados à reforma por meio de emendas parlamentares. Ele questiona se já existe um plano executivo ou similar para tais obras, porque os permissionários querem detalhes sobre o assunto. Tive contato com quase todos eles aqui e quase a unanimidade deles tem dificuldades de saber exatamente de qual vai ser o cronograma, de que forma vai ser feito essas obras, como vai ficar durante as obras, se vai fechar uma parte, se não vai fechar, e praticamente eles tiram o sustento deles daqui durante muitos anos, e há essa dúvida quase unânime, por isso que eu fiz esse questionamento. É evidente que todos eles foram informados, mas não tem essa clareza de que forma que vai ser feito. Em breve nós teremos na prefeitura uma reunião que deve ser passado para todos com mais detalhes, mas é importante a gente ter na Câmara de forma documental a cópia do projeto, a cópia do processo licitatório, qual é o valor, até porque para que a gente possa fiscalizar e cobrar que seja executado da forma como foi licitado e também nos prazos previstos. O vereador Rodrigo da Farmadic reconhece a importância do mercado municipal de Campinas para a economia da cidade e, por isso, ressaltou a necessidade de fiscalizar de perto a remodelação do local. É um prédio histórico para a nossa cidade, é um local aqui de referência para a nossa cidade, mas ele precisa realmente que sejam realizadas obras de reformas, de melhorias e também de modernização. Inclusive, o principal reclamação era dos banheiros, mas precisa ser feita uma reforma ampla, de modernização. E isso é um apelo antigo que deve ser realizado em breve com essas obras e principalmente a modernização desse espaço. A Câmara Municipal, tendo em mãos esses documentos que nós estamos fazendo esse requerimento, cobrando que a Prefeitura disponibilize, vai ficar mais fácil, mais transparente, até para que todos tenham conhecimento de que forma que vai ser feita e para que a gente possa fazer a fiscalização também. A preocupação do vereador não é infundada, já que os permissionários estão sabendo da futura revitalização, mas não sabem sobre como e quando será executada. Estou sabendo do dinheiro, tudo. A única coisa que eu não estou sabendo é o cronograma, quanto tempo, como vai ser feito, a garantia do serviço que vai ser feito, né? É isso que nós não temos em mão. E eu acho que isso aí teria que ser a primeira coisa, ser estudado, discutido junto com quem tem interesse, né? Edson Shimabukuro, presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado de Campinas, acredita que a mudança será positiva, se todos os questionamentos forem sanados. Todo mundo vai ganhar, os comerciantes, a população, mas é a duração dessa obra que é o mais preocupante para nós, que nós estamos preocupados com isso aí. E hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 40ª do ano. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Entre os projetos de lei previstos para análise nesta segunda-feira, está em votação final o de autoria do Executivo, que cria o Programa de Regularização de Empresas instaladas aqui no município de Campinas, o ProRegem 2.
A proposição tem como objetivo atualizar a legislação municipal sobre o zoneamento que não prevê ou não permite que empresas pré-existentes consigam a renovação dos alvarás de uso, considerando que a situação causa inúmeros prejuízos aos empresários que pretendem manter os negócios dentro da regularidade. Para você poder conferir a pauta completa, é só acessar o site do Legislativo no campinas.sp.leg.br. Vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 pela última vez. E na despedida, a Ponte Preta foi até Recife e saiu com a vitória diante do Náutico. A primeira oportunidade foi do Náutico. Aos 19 minutos, Júlio Vitor, de falta, cobrou. A bola desviou na barreira e saiu pela linha de fundo. Aos 24 minutos, a Ponte respondeu. Felipe Amaral, esperto, roubou a bola e tocou para Leonaldi, que da entrada da área finalizou. A bola tirou tinta da trave e saiu. Aos 31 minutos, Fecim driblou 2 defensores e chutou, mas o goleirão do Timbu estava esperto. No segundo tempo, sempre ele, Júlio Vitor, arriscou de longe. O goleiro Pedrão, que fez a estreia com a camisa da Macaca, conseguiu espalmar. Até que aos 23 minutos, tudo mudou quando Eliel recebeu lindo passe dentro da área. O atacante, em velocidade, tirou do goleiro e foi derrubado. Pênalti que o capitão Leonaldi não desperdiçou. Bola para um lado, goleiro para o outro. 1-0 Ponte. No finalzinho, Bernardo saiu do banco de reservas e cobrou essa falta no ângulo, mas Bruno Lopes foi buscar. Bela defesa, mas não suficiente para impedir a vitória da Macaca. Final, Náutico 0, Ponte Preta 1. Ponte que terminou a Série B na 12ª colocação com 49 pontos em 38 rodadas. Foram 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Começou mal a competição, sob desconfiança, mas melhorou principalmente no finalzinho do primeiro turno e até meados do segundo turno. E aí depois que se livrou do rebaixamento, ficou 6 jogos sem conseguir uma vitória, mas terminou com este triunfo e revelando jogadores, né? E vai contar com eles para o ano que vem. Caso do Felipe Amaral, meio-campista, do meia Vitinho, do atacante Eliel, jovens que vieram da categoria de base e estão se destacando. A Macaca que entra em férias e volta no início de dezembro aos trabalhos para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, Macaca que vai se preparar para o acesso. Hora de falar sobre o Bugre, viu? Porque recebeu a Chapecoense no Brinco de Ouro ontem no Domingão e foi difícil no sufoco, mas a vitória veio. O Bugre tentou abrir o marcador logo aos 3 minutos nesta cobrança de falta de Diogo Matheus de muito longe, mas Saulo defendeu parcialmente. A Chape respondeu neste chute cruzado forte, mas para fora. Richard Rios fez fila, driblou 2 e por pouco não marca um golaço. No segundo tempo, o jovem Rafael saiu do banco de reservas e bateu de longe. Saulo conseguiu jogar para escanteio. A Chape respondeu com Perotti, que soltou a canhota, mas à esquerda de João Lopes. Só que o Bugre guardou a maior emoção para o final. Aos 40 minutos, Diogo Matheus cobrou falta. Edson desviou de cabeça. A bola bateu no travessão e entrou. Gol da vitória, importante para fechar bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Final no Brinco de Ouro, Guarani 1, Chapecoense 0. Vitória importante do Guarani, que conseguiu a vaga à Copa do Brasil do ano que vem através do ranking da CBF. Dependia dessa vitória e de um tropeço do CRB e aconteceu. Então, vitória importante do Bugre, que terminou a Série B na 10ª colocação, parte de cima da tabela, 51 pontos.
Foram 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Os atletas também entram em férias a partir de agora e retornam no início de dezembro para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1. E claro que nós vamos informando até lá aqui sobre renovações, contratações e também sobre as dispensas dos jogadores. Vamos ver então como é que terminou esta Série B com a classificação final? Tá, então, o Cruzeiro terminou na liderança, foi o campeão com 78 pontos, o Grêmio segundo colocado com 65 pontos, Bahia na terceira colocação com 62 e o Vasco da Gama também com 62 pontos. Essas 4 primeiras equipes conquistaram um acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. As equipes aqui de Campinas, a gente já disse, Guarani na 10ª colocação com 51 pontos, a Ponte 12ª colocada na parte de trás da tabela com 49 pontos e a zona de rebaixamento, quem caiu para a terceira divisão do futebol brasileiro foi o CSA, o Brusque, o Operário e também a equipe do Náutico. A gente volta a falar aqui no Câmara Notícias sobre palavras e expressões que são consideradas racistas. Mais cedo nós já falamos aqui sobre a palavra mulata e agora a expressão da cor do pecado e a explicação. Da cor do pecado é uma palavra, né, uma expressão, na verdade, que tenta trazer a mulher negra também para o campo da objetificação sexual, né? De entender a mulher negra como um objeto de desejo, que vem de uma cultura de estupro que também nos remete ao período escravocrata, né? Então não existe da cor do pecado, né? Existe, na verdade, mulheres negras, mulheres pardas, e não existe uma cor do pecado, né? A cor da pele ela não deve estar associada com as práticas morais e culturais de nenhum indivíduo. Olha só, o número de matriculados no EJA, Educação de Jovens e Adultos, foi menor que o esperado pela Prefeitura de Campinas neste ano de 2022. E este é o tema que vai ser abordado a partir de agora no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha, a gente vai falar hoje sobre a EJA, que é a Escola para Jovens e Adultos, não é? A gente vai conversar bastante a respeito, não é, de adesões aqui na cidade de Campinas, inclusive, olha só, vamos bater um papo aqui com o Isaías, que é diretor de uma escola aqui da cidade, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Primeiramente, muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro De Olho na Educação, Isaías. Estamos à disposição, né? Bom, primeira coisa, explica para o pessoal de casa que talvez ainda não conheça, o que é, na verdade, a EJA? A EJA é a Educação de Jovens e Adultos, né? E a gente atende aqui alunos que vêm tanto de pessoas de 15 a 80, 90 anos, dependendo de como que ela está, se ela estudou antes ou não, né? Ela pode vir aqui, fazer a matrícula. Se ela não tiver nenhum estudo anterior, a gente faz uma prova de classificação para ver onde ele vai ser colocado aqui na EJA, tá? E o aluno, quando ele está na escola regular, a partir dos 15 anos, no ensino fundamental, ele já pode se matricular na EJA também, né? Então nós temos aqui alunos que têm 15, 16 até 80 anos, né? Até mais que isso pode ter. Então E é comum ter alunos aí com 80, 90 anos? É comum, né? E assim, quando se pensa assim na profissionalização, se pensa muito nessa questão de ter o certificado, né, do ensino fundamental, que no estado é o oficial fundamental,
Para fazer a EJA do ensino médio já é estadual, não tem, a prefeitura não tem esse segmento. Tá. Né? E assim, aqui como que a gente prepara o nosso aluno? Eles, no regular, nós temos, no nosso caso, 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano, né? Aqui nós temos o primeiro termo, que equivale a 6º ano, segundo termo, 7ª série, terceiro termo, 8º ano e o quarto termo, que seria o 9º ano. Tá? No regular, o aluno tem aí, são 4 anos de estudo. Na EJA, nós temos todo esse percurso em 2 anos. 2 anos. São 6 meses para cada termo. Tá? E terminado isso aí, ele pega o certificado, né, do ensino fundamental e pode dar seguimento ao estudo. Pode fazer uma faculdade. No caso do nosso aqui, ele vai ter que fazer o ensino médio antes da faculdade. Mas assim, é um documento válido em todo o território nacional. Né? Oficial. É oficial, é tudo... Aí ele vai fazer o ensino médio, que no nosso tempo era colegial, né? Isso, era o colegial, né, que fazia, né, que seria o ensino médio. Né? E aí depois disso ele pode dar sequência nos estudos para a faculdade, o que ele quiser fazer, um ensino técnico, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então assim, e qual que é o diferencial do estudo da EJA, aqui, principalmente aqui na Prefeitura de Campinas e aqui na nossa escola? Lembrando, né, Isaías, que nós estamos aqui na EMEJA Nísia Floresta Brasileira Augusto, né? É Nísia Floresta Brasileira Augusta, e nós temos 3 turmas que são descentralizadas, que fica lá no Cambará. Então nós temos aqui, que é a sede, nós temos lá na FUMEC também 3 turmas de alunos que estudam lá também, né? Lá no DIC 1. E assim, tomando a questão do ensino, como que ele é feito aqui? Nós temos uma tendência dentro da educação da personalização da aprendizagem, ou seja, um aprendizado um ensino mais dirigido à pessoa mesmo, né? E aqui na nossa escola nós já temos esse tipo de ensino. Por quê? Nós agrupamos os alunos, independente dele estar no 4º termo ou no 1º, com o nivelamento que ele tem de saber. Olha só. Né? Então aí ele vai para o Porque grupo... uns chegam um pouco mais... Né? Isso, um mais adiantado, os outros que não tem tanto conhecimento adquirido ainda. Sim. E aí nós isso é feito como? Através de prova? Fazemos uma avaliação. Os professores fazem uma avaliação. Fazem provas. Isso, e colocam o aluno de acordo com o nível que ele está. Ele vai ser inserido dentro de uma turma com os pares de forma mais próxima. Tanto é que, assim, fala-se muito que caiu a frequência da EJA, né? Isso. Tivemos, assim, a gente vai entrar nesse assunto já. A questão do aluno, quando ele tem essa educação mais personalizada, ele se sente mais fazendo parte da escola e muito mais próximo do aluno, do professor. O professor aqui, ele não é aquela pessoa que fica distante, né? Fica só lá na frente. Não, aqui o professor é aquele que chega, vai na carteira, conversa com o aluno aqui, conversa ali, ele está sempre circulando entre os alunos. Então a gente tem esse diferencial. Bom, você tocou nesse assunto, a gente vai abordar então, Isaías, porque o número de matriculados, não é, na educação de jovens e adultos, na educação da EJA, não é, ele reduziu em 4 anos e Campinas alerta para vagas abertas. Então, os dados aqui que foram fornecidos pela nossa produção, olha só, em 2019 havia 4.202, em 2020 3.806, em 2021 3.957, agora, portanto, em 2022 2.511. Por que você acha que isso aconteceu? Bom, nós temos a questão da pandemia, mas assim, a pandemia, ela afugentou bastante, sim, os alunos, né? E agora a gente está tentando resgatá-los.
A gente tem feito muito panfletagem, né? Tá. Buscando alunos, divulgando. Tá. Legal. Nós estamos assim agindo muito nas redes sociais, buscando aluno também, e levando essa questão do aluno, estando aqui, se sentir bem dentro da escola, né? Então, a nossa propaganda, ela começa já com o nosso aluno, né? Que ele sai, ele vai... Boca a boca. Boca a boca, é. E as pessoas passando, falando que a escola é boa, né? Que os professores são bons, e trazendo esse público para a gente. Porque aqui na EJA, a matrícula ela é constante, né? Não tem assim, hoje chegar alguém aqui que se quiser se matricular, ele pode vir que a escola está aberta. E assim, a facilidade de inscrição, de matrícula, ela é muito grande, porque o aluno ele pode se matricular em qualquer escola da região de Campinas, aqui da cidade de Campinas. Independente, se ele quer estudar aqui ou se ele quer estudar em outra escola, ele pode vir aqui, numa escola lá no centro, fazer a matrícula que ele vem estudar aqui. Tem EJA em todas as regiões da cidade? Tem EJA em todas as regiões da cidade, tá? E assim, uma facilidade também para o aluno, que é trabalhador, é que ele se matricula e ele pode colocar a referência da escola que ele quer estudar próximo ao trabalho dele. Que legal. Né? Não é como a criança e adolescente, que a geolocalização está dentro da casa, né? Na casa dele. Então, quando ele trabalha longe, ele mora aqui nesse bairro, trabalha longe, ele pode estudar lá e voltar depois para cá. Perfeito. Ou ele escolhe se ele quer estudar perto da casa ou perto do trabalho dele. Né? Perfeito. Bom, então vamos passar para os telespectadores, né, do quadro De Olho na Educação. O que é necessário para se inscrever, o que os alunos precisam trazer, como faz? Para se inscrever, ele tem que trazer documentação, RG, né, certidão de nascimento ou casamento, e comprovante de estudo. Se ele tem lá 6º ano, ele vai trazer da escola esse certificado, caso ele não tenha nenhum estudo antes, ou não tenha como pegar novamente, porque às vezes acontece a pessoa estudou num lugar muito distante, a escola não existe mais e tal. Então nós fazemos a classificação. A classificação ela é feita, o aluno vem, faz uma avaliação e a gente define qual série que ele vai, o termo que ele vai ser inserido, né? Então essas são as documentações que ele precisa trazer. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz fora do ar, antes da gente, não é? Iniciar nossa entrevista aqui no quadro De Olho na Educação, porque eu achei muito interessante a sua resposta, Isaías. Eu perguntei para você o seguinte, se o aluno perde muito, não é, com relação ao estudo, não é, regular. Enfim, gostaria que você falasse sobre isso. Então, eu sou professor, né, da rede estadual, sou professor de português, dou aula para o ensino médio. E assim, não há perda, por quê? Quando a gente faz uma análise do aluno que está no regular, que ele está lá com 15 anos, 14 anos, 13 anos, muitas vezes ele não valoriza tanto a educação. Não é geral, né? Mas existe. O aluno, quando ele vem, que ele está trabalhando, que ele vem para a educação de jovens e adultos, ele já tem uma consciência da necessidade de estar aqui e não perder tempo, né? Já vem mais maduro. Mais maduro. Sim. E assim, a questão também, que esse aluno que vem para a gente, ele já tem um conhecimento muito grande de mundo, né? Ele também traz muita bagagem de conhecimento para a escola também. Com certeza. E assim, para a gente, uma troca de experiência, né? De informações. Sem dúvida. Então, bem observado. E já no regular, não. O aluno está ali, ele está para estudar e está aprendendo ainda no mundo, né? Está adquirindo conhecimento do mundo. Na EJA, não. Ele já tem o conhecimento. Ele já tem muita bagagem, né? Então, já tem uma estrutura já bem construída. Então, em cima disso, é muito mais fácil de fazer a abordagem, né, da aprendizagem para esse aluno. Isaías, muito obrigado por conversar conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Agora a gente vai bater um papo com uma orientadora pedagógica. Obrigado.
Bom, e agora, como prometido, estou aqui com a Giane, que é orientadora pedagógica da escola, para a gente continuar falando sobre a EJA. A primeira pergunta, não é? A gente vai abordar como que funciona o método aqui na escola e tudo mais, mas a primeira pergunta, que é também um dos temas do nosso quadro hoje, Giane, por que houve uma diminuição aí no número de inscrições, você acha, nos últimos anos aí? Por que você acha que vem caindo? Boa tarde, meu nome é Giane, eu estou aqui na Anísia Floresta desde 2015 e a gente tem percebido essa queda, principalmente agora por conta dos 2 anos da pandemia, que os alunos adultos, principalmente, eles, ao invés de procurar os estudos, né, garantem o trabalho, o serviço. Outra coisa que a gente tinha também como queda era a questão do aprendizado, que alguns alunos tinham muita dificuldade para acompanhar. Então a gente fez um processo de enturmação para tentar acolhê-los, né, para que eles não desistam do estudo. Acho que é mais ou menos isso. Como que é o método educacional aqui na escola? A gente matricula o aluno, né? Depois a gente aplica uma avaliação diagnóstica nesses alunos e os professores em conjunto, interdisciplinarmente, fazem uma avaliação e direcionam esses alunos para o nível de saberes que a escola tem, que são, à noite são 4 e à tarde são 3, por conta das turmas. Aí a gente tem aluno matriculado no 4º termo, mas que tem nível de saber do 1º, do 2º. Então a gente coloca esses alunos na sala que corresponde ao nível de saber dele, né, que na verdade a gente nem utiliza termos, a gente usa nome de animais escolhidos pelos alunos mesmo, esse processo. Aí eles são mais acolhidos e ficam mais confiantes que realmente estão aprendendo, porque quando eles vinham sem essa divisão, eles não ficavam, porque eles não conseguiam acompanhar. Não acompanhava, não. Né? Não acompanhava o ritmo dos demais que já vinham com nível de conhecimento, né? Como funciona? É um período só? Como é que é? Aqui são 2 períodos. A gente tem os alunos da tarde, né, que a gente começou esse processo de enturmação agora, no 2º semestre. Até então a gente não fazia isso. E tem melhorado muito, tem atendido bastante as dificuldades dos nossos alunos. E à noite são 4 turmas, né? Então a gente tem o período da tarde e o período da noite. Quais são as disciplinas que tem? Nós temos português, matemática, história, geografia, inglês, ciências, arte e educação física. Que joia! Então é bem completinho, né? Já sai, eu estava inclusive conversando com o Isaías, né? Já sai pronto aí para o ensino médio, né? Isso, a gente tem todos os professores, né? Temos quadro completo. Quando a gente não tem, a gente tem o professor adjunto, que faz esse papel de cumprir, né? Por exemplo, algumas aulas que não consegue ter o efetivo. A gente tem o professor adjunto, que faz esse papel para o aluno não ficar sem aula. É como se fosse um professor substituto, mas ele fica ao longo do ano inteirinho com as turmas. E todos esses professores trabalham interdisciplinarmente. Então, o bacana aqui, o legal é isso, que a gente conseguiu unir esse grupo e todo mundo pensa igual. Todos os professores acham que precisam desse acolhimento com os alunos na questão da aprendizagem. Então, a gente faz cursos, formações, né? A gente tenta... Que tipo de curso? Formações no sentido porque nós trabalhamos com professores especialistas, não são alfabetizadores. Então a gente contrata pessoas para auxiliares nessa questão, né, de ensinar a alfabetizar. Porque a gente tem a ideia de que todo mundo consegue alfabetizar, só que a gente precisa conhecer para poder alfabetizar. E tem dado certo, os alunos têm melhorado muito e têm gostado, eles adoram a escola. Bom. Aproveite a oportunidade então, não é? E chame aí o pessoal que está meio assim de fazer, né? Teve a pandemia aí. Eu sei que é difícil, né, para muita gente levantar de madrugada, vir aqui para estudar, ficar até certo horário, mas quem vier aqui vai adorar, porque é muito gostoso. Os alunos adoram, então venham fazer matrícula aqui com a gente que vocês não vão se arrepender. A gente tem à tarde, que a gente atende mais adolescentes, mas atende adulto também. E à noite, que é a maioria dos adultos, aqueles adultos trabalhadores e os jovens também. Então a gente está à disposição, tá bom? Pessoal, estudar nunca é demais, né? E não tem essa de tempo perdido, de ficou para trás, não é?
Olha só que bela oportunidade para voltar a estudar, para se formar, para ler muito, não é? Para aprender, como não é? A gente abordou aqui português, matemática, geografia, história, ciências. Puxa vida, ciências, rapaz do céu, aí eu faço uma viagem no túnel do tempo. Mas é isso, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu que agradeço. Valeu, valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Eu sou André Aranha, ó, tô sempre de olho na educação. Tchau! Depois de um fim de semana ensolarado, com muitas nuvens, frio, a segunda-feira começa da mesma maneira, né? Com o sol tentando sair entre muitas nuvens e não deve chover no dia de hoje. Para amanhã, terça-feira, segue essa tendência, a mesma condição de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. E a temperatura ela começa a subir, porque tem um ventinho gelado, né, que está deixando a temperatura bem amena para esta primavera. Então, para amanhã, terça-feira, mínima de 15 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui, lembrando que às 3 horas da tarde tem reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Às 5 horas e 10 minutos tem a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública e, claro, às 6 horas da tarde, a 40ª reunião ordinária. Então, a você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na terça-feira, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.